Fala pessoal, hoje a gente vai estudar a Lei 3.268 de 57, tá? Essa lei dispõe sobre os conselhos de medicina e dá outras providências, tá? Essa aula aqui, esse vídeo aqui, eu tô gravando especificamente para o concurso do Conselho Federal de Medicina. Mas se você vai fazer o concurso também do Conselho Regional de Medicina do seu estado e cobrou essa lei, esse vídeo vale também de igual forma, tá? Não tem problema nenhum você estudar por esse vídeo para o seu Conselho Regional de Medicina também, tá? Se ele estiver cobrando aí essa lei 3.268 de 57, tá? Como é que vai funcionar aqui? Eu trouxe aqui todos os artigos, tá? A gente tem marcações aqui para a gente fazer e no final eu trouxe muitas questões para a gente treinar e eu garanto, se você precisa estudar essa lei para o seu concurso, esse é o único vídeo que você vai precisar ver para você gabaritar todas as questões que vierem dessa lei. Esse é o único vídeo, não se preocupa, tá? Tem questões inéditas aqui, muito top, tá muito legal, tá, essa questão aqui. Inclusive eu procurei aqui no YouTube, procurei nos preparatórios de concursos e não achei vídeos bons assim, como esse aqui, para estudar essa lei, tá? Muito menos questões inéditas como eu trouxe aqui, tá? Então, principalmente essa lei é uma lei muito antiga, tá? Muitos erros ortográficos e tal, então aqui eu já trouxe consertados esses erros, que deixa mais legível, fica mais gostoso de se ler quando a gente conserta esses erros, né? Então assim, se você gostar dessa aula, tá? Já deixa o like aqui, deixa o like aí embaixo e se inscreve no canal, tá? Isso que eu tô te pedindo, você vai deixar o like e se inscrever no canal. E você ganha essa aula de graça aqui, topzera. E o material dessa aula degravado para você revisar, fazer as questões aqui inéditas novamente, pegar esse material aqui que eu grifei as partes mais importantes para você revisar nessa lei, o link está na descrição. A única coisa que você vai precisar fazer é deixar o like e se inscrever no canal. E ficar até o fim, porque lá no final que a gente vai efetivamente fazer as questões, tá? Então fica até o final desse vídeo. É o único vídeo que você vai precisar ver para gabaritar todas as questões desse concurso, tá? Tá bom? É uma lei pequena e depois que a gente acabar os artigos, a gente vai cair matando aí nas questões inéditas, tá? Então, vamos lá. Pessoal, artigo 1º diz assim: o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina instituídos pelo Decreto-Lei 7.955, de 13 de outubro de 1945, passam a constituir em seu conjunto, coisa importante, uma autarquia. O Conselho Federal e Regional é uma autarquia, tá? Sendo cada um deles dotado de personalidade jurídica de direito público, tá? Eles têm personalidade jurídica de direito público, tá bom? Com autonomia administrativa e financeira. Tudo bem? Já muito importante já aqui pra gente. Isso aqui pode ser tema de prova. Os Conselho Federal de Medicina e Regional de Medicina são uma autarquia federal, tá? Eles têm personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e financeira. Agora, o nosso artigo 2º. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina são os órgãos supervisores da ética profissional em toda a República e, ao mesmo tempo, julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar por todos os meios ao seu alcance pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente. Tá? Artigo 3º. Haverá, importante também, haverá na capital da República um Conselho Federal, ou seja, lá em Brasília, haverá um Conselho Federal. Então, já tem um Conselho Federal, que é o Conselho Federal de Medicina, tá? Com jurisdição em todo o território nacional. Esse Conselho Federal terá jurisdição em todo o território nacional, ao qual ficam subordinados os Conselhos Regionais. Os Conselhos Regionais são subordinados ao Conselho Federal. Olha o que a gente já está aprendendo aqui. Estamos apenas no 3º artigo. E em cada capital de estado, território e no DF, haverá um Conselho Regional. Cada estado tem o seu Conselho Regional de Medicina, tá? Inclusive no DF. Denominado segunda jurisdição, porque a primeira jurisdição, quem é? A primeira jurisdição
é o Conselho Federal, a segunda é o Conselho Regional, que alcançará, respectivamente, a do Estado, a do território e a do Distrito Federal. Primeiro slide aqui a gente aprendeu coisas importantíssimas, tá? Então fica ligado nisso aqui que vai ter questões lá no final cobrando entendimento disso aqui, tá? Também. Artigo 4º diz assim: o Conselho Federal de Medicina compor-se-á de 28 membros, 28 conselheiros titulares, tá? O Conselho Federal de Medicina compor-se-á de 28 conselheiros titulares, sendo um representante de cada estado da federação, um representante do Distrito Federal, um representante e respectivo suplente indicado pela Associação Médica Brasileira. Assim que será dividido os conselheiros titulares do Conselho Federal de Medicina. Tá? Parágrafo 1º. Os conselheiros e respectivos suplentes, de que tratam o inciso 1 e 2, quer dizer, do Estado da Federação e do DF, serão escolhidos por escrutínio secreto. Isso aqui pode ser, eu também deixei sublinhado aqui, com uma cor diferente, porque pode ser cobrança de prova. É escrutínio secreto, não é pública a votação, tá? E maioria de votos, tá? Presentes no mínimo 20% dentre os médicos regularmente inscritos em cada conselho regional. Tudo bem? Parágrafo 2º. Para a candidatura à vaga de conselheiro federal, o médico não necessita ser conselheiro do Conselho Regional de Medicina em que está inscrito, tá? Ele não precisa ser conselheiro. Para o médico se candidatar a conselheiro do Conselho Federal de Medicina, ele não precisa necessariamente ser conselheiro do Conselho Regional. Tudo bem? Entenderam isso? Então, perfeito. Artigo 5º aqui. São poucos artigos, tá? Não se preocupa que são poucos artigos. A gente já vai cair matando as questões. São atribuições do Conselho Federal, organizar o seu regimento interno, aprovar os regimentos internos organizados pelos conselhos regionais. Quem aprova os regimentos... os conselhos regionais vão criar os seus próprios regimentos, mas os seus regimentos serão submetidos ao Conselho Federal para que ele aprove, tá bom? Eleger o presidente e o secretário-geral do Conselho, votar e alterar o Código de Deontologia Médica, ouvir os conselhos regionais, promover quaisquer diligências ou verificações relatadas ao funcionamento dos conselhos de medicina nos estados ou nos territórios e do Distrito Federal e adotar, quando necessárias, as providências convenientes a bem da eficiência e regularidade, inclusive a designação de diretoria provisória. Também são atribuições do Conselho Federal propor ao Governo Federal a emenda ou alteração do regulamento desta lei, expedir as instruções necessárias ao bom funcionamento dos conselhos regionais, tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais e dirimi-las, em grau de recurso, por provocação dos conselhos regionais ou qualquer interessado, deliberar sobre admissão de membros aos conselhos regionais e sobre penalidades impostas aos mesmos pelos referidos conselhos, tá? Em grau de recurso, tudo bem? Fixar e alterar o valor da anuidade única cobrada aos inscritos nos conselhos regionais de medicina. Fixar e alterar, Conselho Federal, atribuição. Normatizar a concessão de diárias, jetões e auxílio de representação, fixando o valor máximo para todos os conselhos regionais. Lembrando que a gente está falando aqui de atribuições do Conselho Federal, tá? Artigo 6º. O mandato, importante esse artigo 6º, tá? O mandato dos membros do Conselho Federal de Medicina, será meramente honorífico, ou seja, não terá remuneração, não terá atribuição, vencimento, não terá. E durará 5 anos, grava isso. Primeiro, o mandato dos membros do Conselho Federal de Medicina, que são os conselheiros titulares, eles não serão pagos por isso, tá? Será honorífico e o mandato durará quanto? 4, 5, 3 ou 7 anos? 5 anos, tá? Durará 5 anos. Artigo 7º. Na primeira reunião ordinária do Conselho Federal, será eleita a sua diretoria. Na primeira reunião ordinária do Conselho Federal, será eleita a sua diretoria, na primeira reunião, composta pelo presidente,
vice-presidente, secretário-geral, primeiro e segundo secretários, tesoureiro na forma do regimento. Tudo bem? Artigo 8. Ao presidente do Conselho Federal compete a direção do mesmo conselho. A direção de qual conselho? Do Conselho Federal. Cabendo-lhe velar pela conservação do decoro e da independência dos conselhos de medicina e pelo livre exercício legal dos direitos de seus membros. De quem? Dos médicos. Artigo 9. O secretário-geral terá a seu cargo a Secretaria Permanente do Conselho Federal. Artigo 11. A renda, outro artigo importante. A renda do Conselho Federal será constituída de 20% da totalidade do imposto sindical pagos pelos seus médicos, 20%, 1/3 da taxa de expedição das carteiras profissionais, 1/3 das multas aplicadas pelos conselhos regionais, das doações e legados, das subvenções oficiais, bens e valores adquiridos, e 1/3 das anuidades percebidas pelos conselhos regionais. Perceba que aqui a gente tem um 20%, né? Tem as doações e legados, tem as subvenções oficiais, tem bens e valores adquiridos. E o restante a gente tem o quê? 1/3, 1/3, 1/3. Grava isso aqui, tá? Conselho Federal, a renda, 1/3, 1/3, 1/3, tá? Porque lá no conselho, quando a gente for ver a renda do conselho regional, a gente vai ver que é 2/3, tá? 2/3, 2/3, 2/3. Aqui não, é 1/3, tá? Então, esse tipo de coisa é pegadinha em prova, tá? É pegadinha em prova, então fica ligado. Artigo 12. Os conselhos regionais, agora está falando dos conselhos regionais, serão instalados em cada capital do estado e do território e no DF, a gente já viu isso aqui, né? Onde terão sua sede, sendo composto de 5 membros quando, importante, 5 membros quando o conselho tiver até 50 médicos inscritos. De 10 membros até 150 médicos inscritos. Terá, então, volta. 5 membros quando o conselho tiver até 50 médicos inscritos. 10 membros quando o conselho tiver até 150 médicos inscritos. 15 membros quando o conselho tiver até 300 médicos inscritos. E, finalmente, 21 membros quando o conselho tiver excedido esse número de 300 médicos inscritos, tá? Beleza. Artigo 13. Os membros dos conselhos regionais de medicina, com exceção de um que será escolhido pela Associação Médica, sediada na capital do respectivo estado, federado à Associação Médica Brasileira, serão eleitos. Então, os membros dos conselhos regionais de medicina serão eleitos em escrutínio secreto. Eu sempre gravo as palavras mais importantes para você aqui. Escrutínio secreto não é escrutínio público, tá? Então, grave isso aqui, porque isso é cobrança, assim, certa de banca, tá? Em assembleia dos inscritos de cada região e que estejam em pleno gozo de seus direitos. As eleições para os conselhos regionais serão feitas sem discriminação de cargos, que serão providos na primeira reunião ordinária dos mesmos, tá? A gente já viu isso aqui também. O mandato dos membros dos conselhos regionais será meramente honorífico, assim como os mandatos dos membros do Conselho Federal também serão honoríficos, tá? E exigida como requisito para eleição a qualidade de brasileiro nato ou naturalizado. A gente não viu esse requisito aqui lá no Conselho Federal, né? Aqui no Conselho Regional a gente já viu. O mandato dos membros dos conselhos regionais será meramente honorífico e exigida como requisito para eleição a qualidade de brasileiro nato ou naturalizado, tudo bem? Estrangeiro não entra, tem que ser brasileiro nato ou naturalizado, tá? Pessoal, uma propaganda rapidinho aqui. O link desse e-book topzera para você aprender a ler de forma mais rápida e aprender tudo que você lê, tá no link na descrição. Não deixe de aplicar o cupom AULA100, que você vai ter 10% de desconto. Tá baratinho, quase de graça. E, pessoal, antes da gente prosseguir aqui, não deixe de comprar essa planilha, tá? Ela tá R$5, aplica o cupom AULA10, você vai ter 20% de desconto. O link tá na descrição, tá baratinho, R$5, eu te garanto. Diz depois nos comentários, eu duvido que você não vai gostar. Prosseguindo aqui, artigo 14. A diretoria de cada conselho regional compor-se-á de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário e tesoureiro, tá? Parecida, na verdade, copia e cola lá da diretoria do Conselho Federal, tá? Parágrafo único.
Nos conselhos onde o quadro abranger menos de 20 médicos inscritos, poderão ser supridos os cargos de vice-presidente e de primeiros ou segundos secretários, ou alguns destes, tá? Tudo bem? Artigo 15. São atribuições, agora a gente está falando conselhos regionais, tá? A gente leu as atribuições do Conselho Federal, e agora a gente vai ver as atribuições do Conselho regionais, tá bom? Deliberar sobre a inscrição e cancelamento no quadro do Conselho, manter um registro dos médicos legalmente habilitados, com exercício na respectiva região, fiscalizar o exercício da profissão de médico, conhecer, apreciar e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades que couberem. Elaborar a proposta de seu regimento interno, submetendo à aprovação do Conselho Federal. A gente viu nas atribuições do Conselho Federal que ele vai aprovar o regimento interno do Conselho Regional. Aqui que fala, nas atribuições do Conselho Regional, que ele vai elaborar o seu regimento interno e submeter à aprovação do Conselho Federal, tá bom? Importantíssimo isso aqui, o Conselho Regional que vai expedir a carteira profissional. Não é o Conselho Federal, é o Conselho Regional, tá? Velar pela conservação da honra e da independência do Conselho, livre exercício legal dos direitos dos médicos, promover por todos os meios e seu alcance o perfeito desempenho técnico e moral da medicina e o prestígio e o bom conceito da medicina, né, da profissão e dos que a exerçam. Publicar relatórios anuais de seus trabalhos e a relação dos profissionais registradas. Exercer os atos de jurisdição que por lei lhes sejam cometidos. E representar ao Conselho Federal de Medicina a área sobre providências necessárias para a regularidade dos serviços e da fiscalização do exercício da profissão. Artigo 16, agora, olha o que eu falei. A renda dos conselhos regionais será constituída de taxa de inscrição. Taxa de inscrição, importante. Os médicos vão lá se inscrever no Conselho Regional de Medicina para pegar aquele códigozinho, né? Vai pagar uma taxa de inscrição para quem? Para o Conselho Regional, tá? Uma parte disso aqui vai lá para o Conselho Federal, mas outra parte fica aqui com o Conselho Regional, tá? 2/3, lembra que eu falei? Lá no Conselho Federal é 1/3, aqui são 2/3, tá? 2/3 da taxa de expedição de carteiras profissionais. Quem vai expedir será o Conselho Regional. 2/3 da anuidade paga pelos membros inscritos no Conselho Regional. Essa anuidade dos médicos eles vão pagar para o Conselho Regional e não para o Conselho Federal. E 2/3 das multas aplicadas de acordo com a ANED do artigo 22. E doações e legados, subvenções oficiais e bens e valores adquiridos. Beleza, artigo 17. Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina e em qualquer de seus ramos ou especialidades após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade, tá? Meio óbvio, né? Mas passa para frente. Artigo 18. Aos profissionais registrados de acordo com esta lei, será entregue uma carteira profissional que os habilitará ao exercício da medicina em todo o país. No caso em que o profissional tiver de exercer temporariamente a medicina em outra jurisdição, apresentará sua carteira para ser revisada pelo presidente do Conselho Regional desta jurisdição. Se o médico inscrito no Conselho Regional de um estado passar a exercer de modo permanente a atividade em outra região, assim se entendendo o exercício da profissão por mais de 90 dias, em outra jurisdição, em outra região que não aquela de registro original no Conselho Regional do Médico. O conceito de permanente aqui é mais de 90 dias, tá? Na nova jurisdição, ficará obrigado a requerer inscrição secundária, não só revisada, no quadro respectivo, ou para ele se transferir, sujeito em ambos os casos, à jurisdição do conselho local, pelos atos praticados em qualquer jurisdição. Tudo bem? Parágrafo 3º. Quando deixar temporariamente ou definitivamente de exercer atividade profissional,
o profissional restituirá a carteira à secretaria do conselho onde estiver inscrito. Tá? Ele vai devolver a carteira. Ó, eu deixei temporariamente ou definitivamente aqui de exercer a minha profissão de médico. Estou devolvendo aqui a minha carteirinha. No prontuário do médico serão feitas quaisquer anotações referentes ao médico, inclusive os elogios e penalidades. Fica dispensado da obrigação, importante, parágrafo 5º, fica dispensado da obrigação de que trata o parágrafo 2º deste artigo, ainda que em caráter transitório, o perito médico federal que está fora da unidade federativa originário do seu registro em conselho regional, quando em cumprimento de dever funcional determinado no interesse da administração pública. Qual é esse tal de parágrafo 2º? Vamos ver aqui para você revisar. Esse parágrafo 2º é aquele que fala sobre quando o médico exercer por mais de 90 dias as suas atribuições em outro estado, tá? No conselho regional de outro estado que não aquele que está originariamente inscrito. Tá? Essa obrigação dele requerer uma inscrição secundária vai entrar em exceção quando se tratar aqui do perito médico federal. Tá? Artigo 19. A carteira profissional de que trata o artigo 18 valerá como documento de identidade e terá fé pública. Carteira profissional de profissionais, tá? Não só dos médicos, mas de todos os outros, tá? Serve como documento de identidade. Tá? Artigo 20. Todo aquele que, mediante anúncios, placas, cartões ou meios quaisquer, se propuser ao exercício da medicina, em qualquer dos ramos ou especialidade, fica sujeito às penalidades aplicáveis ao exercício legal da profissão, se não estiver devidamente registrada. Artigo 21. O poder disciplinar e aplicar penalidades aos médicos compete exclusivamente ao Conselho Regional. Olha que coisa importante. Eu vou voltar para você ler de novo o artigo 21. O poder disciplinar e aplicar penalidades aos médicos compete a quem? Compete exclusivamente ao Conselho Regional. Aí a banca vai e troca, compete ao Conselho Federal. Aí você, é verdade, é federal, né? Então compete a eles. Não. Artigo 21, Conselho Regional. Tá? Em que estavam inscritos ao tempo do fato punível, tá? Ou que ocorreu nos termos do artigo 18, parágrafo 1º. Parágrafo único. A jurisdição disciplinar estabelecida neste artigo não derroga a jurisdição comum quando o fato constitua crime punível em lei. Os médicos vão aplicar penalidade, o Conselho Regional vai aplicar penalidade se o médico incorrer em ilegalidade. Porém, esse poder disciplinar do Conselho Regional, o que esse parágrafo único quer dizer aqui? Ele não vai abolir ou alterar, não vai impedir que a jurisdição comum, né, a jurisdição comum, quer dizer, a instância comum da lei punha também esse mesmo médico se constituísse aí fato como crime em lei, tá? E não só aí, por exemplo, nessa lei aqui, tudo bem? Então tá. Artigo 22. As penas disciplinares aplicáveis, isso aqui é importantíssimo. A gente está no 23 minutos dessa lei, desse vídeo e dessa lei, né? E essa é uma das partes mais importantes que eu quero que você grave, tá? Isso tem cara de prova. Artigo 22. As penas disciplinares aplicáveis pelos conselhos regionais aos seus membros são as seguintes. Olha que coisa importante. A gente já viu que compete exclusivamente ao Conselho Regional, né? Aplicar as penalidades aos membros, não é isso? Então tá. E agora a gente está vendo quais as penas que esses conselhos regionais poderão aplicar aos médicos. Letra A. Advertência confidencial em aviso reservado. Chega lá, chama o médico de forma confidencial, reservada, e dá uma advertência nele. Em aviso reservado. Qual a outra possível de ser aplicada? Censura confidencial em aviso reservado. Tem advertência confidencial em aviso reservado e tem a censura confidencial em aviso reservado. A partir daqui para baixo, da letra C até a E, o negócio começa a ficar mais feio. Censura pública em publicação oficial. O Conselho Regional vai lá, dá uma censura pública àquele médico e publica lá nos mecanismos oficiais. Letra D. Suspensão do exercício profissional
até 30 dias, ó. Até 30 dias. Aí a banca vai lá, são penas possíveis de ser aplicadas pelos conselhos regionais aos médicos infratores. Letra A, advertência, suspensão do exercício profissional em até 90 dias. Aí você, será? Você não lembra do prazo. É 30 dias, grava. 30 dias, um mês tem quanto? Em regra, 30 dias. Então, é 30 dias essa suspensão, tá bom? É até 30 dias, tá? Pode ser menos, mas não pode passar. E a outra é a cassação do exercício profissional. Cassação, acabou pro cara. Ende referendo ao Conselho Federal. O que é isso aqui? Cassação do exercício profissional, mas essa cassação será levada ao Conselho Federal para aprovação, para ciência, tá? Ande referendum, tá bom? Beleza. Parágrafo 1º aqui. Salvo os casos de gravidade manifesta que exijam aplicação imediata da penalidade mais grave, a imposição das penas obedecerá à gradação deste artigo. Ou seja, salvo algo bem específico que vai exigir que o Conselho Regional aplique aquela pena lá de cassação, tá? Do registro, salvo essa situação específica que ele vai exigir que ele aplique diretamente essa penalidade, todas as penas obedecerão à gradação da infração, tá? Então tá, só entendi. Parágrafo 2º. Em matéria disciplinar, o Conselho Regional deliberará de oficial, porque isso aqui é muito antigo, ó, 57, mas é de ofício, ou em consequência de representação de autoridade, de qualquer membro ou de pessoa estranha ao Conselho, interessado no caso. Perceba aqui, ó. O Conselho, em matéria disciplinar, pode agir por ele mesmo, de ofício, ou por denúncia. Por exemplo, quem pode denunciar? Autoridade, qualquer membro do Conselho, ou mesmo pessoa estranha ao Conselho, se ele estiver interessado no caso. A questão pode falar que uma pessoa estranha ao Conselho não pode denunciar, por exemplo, a infração do médico, mas pode. Aqui no parágrafo 2º diz que sim. Parágrafo 3º agora. A deliberação do comércio precederá sempre audiência do acusado, sendo-lhe dado defensor no caso de não ser encontrado ou for rével. Parágrafo 4º. Da imposição de qualquer penalidade, caberá recurso. Ó, importante isso aqui, tá? Vou só beber uma água aqui, porque a umidade aqui em Goiás tá braba. E já vou voltar. Ó, importante. Parágrafo 4º. Da imposição de qualquer penalidade, caberá recurso de qualquer penalidade. Qualquer daquelas que a gente listou lá no slide anterior. Qualquer. Vai caber recurso, tá? Do Conselho Regional para o Conselho Federal, tá? E qual o prazo? No prazo de 30 dias. Grave isso aqui. Recurso no prazo de 30 dias. Contados da ciência para o Conselho Federal, tá? Do Conselho Regional. Perdão. Para o Conselho Federal. Sem efeito suspensivo. Em regra, o recurso não terá efeito suspensivo, tá? Salvo nos casos da linha C e E, em que o efeito será suspensivo, tá? Então, da imposição de qualquer penalidade, vai caber recurso, tá? Qual o prazo? 30 dias. Esse recurso será do Conselho Regional para o Conselho Federal, tá bom? Sem efeito suspensivo em regra, tá bom? Parágrafo 5º. Além do recurso previsto no parágrafo anterior, não caberá qualquer outro. É interessante isso aqui. É interessante. Porque esse além aqui dá pra gente entender que além do recurso anterior caberá outro, né? Mas não. Parágrafo 5º trouxe assim, ó. Muito interessante isso aqui, eu achei muito engraçado. Além do recurso previsto no parágrafo anterior, não caberá qualquer outro de natureza administrativa, tá? Tá falando então? Tá. Os recursos que eu trouxe aqui nessa lei são os únicos que você pode impetrar do Conselho Regional para o Conselho Federal. Não tem outro na matéria de natureza administrativa. Mas, salvo aos interessados, a via judiciária para as ações que forem necessárias. Mas se você quiser entrar no judiciário, você pode. Mas aqui na área administrativa, o único recurso que você tem, a lei está falando, né?
do Conselho Regional para o Conselho Federal. Tirando esse, na área administrativa, zera, aí você pode entrar, se quiser, achando necessário, no Poder Judiciário para reclamar seu direito. Parágrafo 6º. As denúncias contra membros dos conselhos regionais só serão recebidas quando devidamente assinaladas e acompanhadas da indicação de elementos comprobatórios do alegado. Estão acabando, tá quase já. Constituem a Assembleia Geral de cada conselho regional os médicos inscritos que se achem no pleno gozo de seus direitos e tenham aí a sede principal de sua atividade profissional. A Assembleia Geral será dirigida pelo presidente e os secretários do Conselho Regional respectivo. A Assembleia Geral compete ouvir a leitura e discutir o relatório e contas da diretoria. Para esse fim, se reunirá ao menos uma vez por ano, sendo nos anos em que se tenham de realizar a eleição do Conselho Regional, de 30 a 45 dias antes da data fixada para essa eleição. Compete também à Assembleia Geral autorizar a alienação de imóveis do patrimônio do Conselho Regional. Compete também fixar ou alterar as de atribuições cobradas pelo Conselho Regional pelos serviços praticados. Esse inciso aqui 3, né, ficou um pouco cortado, mas isso aqui é a lei, tá? É a lei que é bagunçada, é muito antiga, tá? Tá. Inciso 4. Deliberar sobre as questões ou consultas submetidas à sua decisão pelo Conselho ou pela diretoria. E eleger um delegado e um suplente para a eleição dos membros e suplentes do Conselho Federal. Artigo 25. Estamos chegando ao fim, a gente vai matar as questões aqui. A Assembleia Geral, em primeira convocação, reunir-se-á com a maioria absoluta de seus membros e, em segunda convocação, com qualquer número de membros presente. As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos presentes. Artigo 26. O voto é pessoal e obrigatório em toda a eleição. Importante isso aqui, tá? O voto é pessoal e obrigatório, tá? Intransferível e obrigatório, salvo doença ou ausência comprovadas plenamente. Parágrafo 1º. Por falta... isso aqui eu achei muito interessante, tá? Esse parágrafo 1º aqui que eu estava lendo, eu achei bem interessante mesmo, assim, Se liga. Parágrafo 1º. Por falta injustificada da eleição, incorrerá o membro do Conselho na multa de 200 cruzeiros, dobrada na reincidência. Ou seja, se o membro deixar de ir à eleição, ele vai pagar uma multa de 200 cruzeiros. Nessa época era 200 cruzeiros, agora, né, tem que converter para o real. Mas interessante, e vai dobrar caso ele reincida, deixe de ir mais de uma vez, tá? Muito interessante essa disposição do parágrafo 1º, tá? Bem rígida, né? Muito legal. Parágrafo 2º. Os médicos que se encontrarem fora da sede das eleições, por ocasião destas, poderão dar seu voto em dupla sobrecarta, opaca, fechada e remetida pelo correio, sob registro por ofício ou firma reconhecida ao presidente do Conselho Regional. Estamos acabando. Parágrafo 3º. Serão computadas as cédulas recebidas com as formalidades do parágrafo precedente, do anterior, né, até o momento de encerrar-se a votação. A sobrecarta maior será aberta pelo presidente do Conselho, que depositará a sobrecarta menor na urna sem violar o segredo do voto, o sigilo do voto. As eleições serão anunciadas no órgão oficial e em jornal de grande circulação, com 30 dias de antecedência. As eleições serão feitas por escrutínio secreto, não esqueça, escrutínio sempre secreto, perante o Conselho, podendo, quando haja mais de 200 votantes, determinar-se locais diversos para o recebimento dos votos, permanecendo, neste caso, em local dos diretores ou médicos inscritos designados pelo Conselho. Em parágrafo 6º, em cada eleição, os votos serão recebidos durante 6 horas contínuas, pelo menos, tá? 6 horas contínuas, pelo menos. E, finalmente, aqui, nosso último slide. Parágrafo 27. Artigo 27. A inscrição dos profissionais já registrados nos órgãos de saúde pública na data da presente lei, em 1957, será feita independente da apresentação de títulos, diplomas, certificados ou cartas registrados pelo Ministério da Cultura, Educação e Cultura, mediante prova de registro na repartição competente. É uma transição, tá? Para os que têm agora que fazer o seu registro e os que já vinham exercendo a profissão, tá?
Eu não vejo isso muita possibilidade de cair, não. Artigo 28. O atual Conselho Federal de Medicina designará diretores provisórios para os conselhos regionais dos estados, territórios e DF, onde houverem ainda sido instalados. Onde não houverem ainda sido instalados, que tomarão seu cargo a sua instalação e a convocação dentro de 180 dias da Assembleia Geral, que elegerá o Conselho Regional respectivo. Artigo 29. O Conselho Federal de Medicina baixará instruções no sentido de promover coincidência dos mandatos dos membros do Conselho Regional já instalados e dos que vierem a ser organizados. Até o artigo 29, pessoal, eu trouxe o que acho que é mais importante, tá? Tem 5 artigos aqui. Fim do que se pode cair em prova, tá? Supridos 7 artigos finais do encerramento da lei que não caem em prova, tá? 7 artigos aqui que é só transitórios, que não vejo nenhuma possibilidade de cair em prova, eu suprimi, tá? Para não ficar cansativo e a gente não estudar aquilo que não pode cair, tá? Agora a gente vai treinar, tá? Vamos lá. Primeira questão. No que se refere o que dispõe a Lei 3.268 de 57, julgue os itens seguintes e marque a alternativa correta. Letra A. Os conselhos federal e regionais têm natureza de empresa pública federal e estadual, respectivamente. E aí, letra A tá correta ou não? Tá errado, né, pessoal? Tá erradíssimo. Por quê? Porque os conselhos regionais e federal têm natureza de autarquia e não empresa pública. Os conselhos, por serem conselhos de classe profissionais, têm personalidade jurídica de direito privado. Errado. É personalidade jurídica de direito público, né? Letra C. Os conselhos têm autonomia administrativa, porém não financeira, que fica a cargo do Poder Legislativo. Viajou. Tem que ser autonomia administrativa e financeira, conforme a gente já viu, né? Letra D. Haverá um Conselho Federal na capital da República e um Conselho Regional em cada capital do Estado, no DF e território. É verdade. Essa letra D está correta. Letra D está correta. Tá. Conforme a gente estudou. Aqui a nossa justificativa. Haverá um Conselho Federal na capital da República e os conselhos lá regionais, tá? E os conselhos regionais e federais são autarquia, que tem personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e financeira, tá? Próxima questão. Interessante essa questão aqui. O Conselho Federal de Medicina compor-se-á de... Primeiro, 28 membros, aqui tá certo. 25, tá errado. 30 membros, tá errado. 15 membros, tá errado. Serão 28 membros, sendo um representante de cada estado da federação, um representante do DF e um representante e respectivo suplente, indicado pela Associação Médica Brasileira. Então, fechou. Agora a gente vai ver o porquê está correto. Artigo 4º, pessoal. 28 membros, conselheiros. Grave isso aqui que as bancas gostam de cobrar, tá? Conselho Federal será composto de 28 membros, tá? Nossa. Escrevi o mago. Então tá, pessoal. Fechou. Próxima questão. A umidade do ar aqui em Goiás é terrível, baixíssima, e a gente fica aqui falando demais, e falta ficar rouco. Beleza. São atribuições do Conselho Federal, exceto... São atribuições do Conselho Federal. Minha voz está quase falhando, mas a gente vai detonar aqui, não importa não. Se falhar, no final, já acabou o vídeo. A gente não vai nadar e morrer na praia, não. É porque, pessoal, a umidade do ar aqui em Goiás é muito baixa. Nessa época aqui do ano, eu tô gravando aqui, é agosto, tá? A umidade do ar aqui é baixíssima e ficar falando assim é quase que um crime aqui, tá? Mas a gente vai continuar. São atribuições do Conselho Federal, exceto, letra A, organizar o seu regimento interno. Ele quer o que não é atribuição, porque ele cobrou o exceto aqui, tá? Então a letra A tá certo. Sim, o Conselho Federal vai organizar o seu regimento interno. Letra B, aprovar os regimentos internos organizados pelos conselhos regionais. A gente viu que sim, eles vão aprovar sim. O Conselho Regional vai elaborar o seu próprio regimento interno e submeter ao Conselho Federal para aprovação. Letra C, em primeiro grau,
por provocação dos conselhos regionais, ou já está errado, pessoal, não é em primeiro grau. Então, essa que é a nossa alternativa correta, letra C. Porque é em grau de recurso. Eu coloquei aqui em primeiro grau para confundir você. Para te ver que uma pegadinha você já cai, né? Pois é em grau de recurso, tá? Não é em primeiro grau. Em primeiro grau no conselho regional, mas é em grau de recurso, tá? Letra D. Fixar e alterar o valor da anuidade única cobrada aos inscritos no Conselho Regionais de Medicina, certo? Essa é uma atribuição, sim, do Conselho Federal, tá? Então, nossa letra errada ficou a letra C, porque não é em primeiro grau. É em grau de recurso, tá? Tá aqui, ó. É em grau de recurso. Tá aqui, ó. É em grau de recurso e não em primeiro grau, tá? Próxima questão, pessoal. Muito interessante isso aqui, ó. Falei para você gravar, que eu ia cobrar. O mandato dos membros do Conselho Federal de Medicina será meramente honorífico e durará... E aí? Me responde. Letra A, 3 anos. Errado. Não é 3 anos. Letra B, 4 anos. Não é. Letra D, 2 anos. Não é. E letra C, correto. 5 anos. 5 anos. Não esquece. Letra C ficou correto. Tá aqui, ó. Será honorífico e durará 5 anos. Tá bom? Muito tempo, né? Ó. A renda do Conselho Federal será constituída de exceto. Ou seja, esse exceto quer que a gente saiba qual alternativa que não será a renda, não constituirá a renda do Conselho Federal. Letra A. 20% da totalidade do imposto sindical pago pelos médicos. Essa aqui tá correta, a gente já viu. 1/3 da taxa de expedição das carteiras profissionais, a gente já viu que sim. 2/3 das multas aplicadas pelos conselhos regionais. Errado. Bem. Por que tá errado? Porque é 1/3, não 2/3. 2/3 é do conselho regional. Falei para você gravar que caia isso aí, tá? É do conselho regional. Então, o Conselho Federal é 1/3, 1/3, 1/3, tá? Então, a letra C é nosso gabarito, porque ele quer o errado, tá? E 1/3 das anuidades percebidas pelos conselhos regionais. Isso aqui tá certo também. Então, nosso gabarito ficou a letra C. Ó, 20%, 1/3, 1/3, viu? E 1/3. Nada de 2/3, tá? Se colocar, constitui renda do Conselho Federal 2/3, coloca errado. Outra questão aqui, interessante. O mandato dos membros dos conselhos regionais será meramente honorífico, a gente viu, né? E exigida como requisito para a eleição a qualidade de... Tá. Aqui, exigida como a qualidade de... Brasileiro nato? Não só brasileiro nato, né, pessoal? A gente viu que não é só brasileiro nato, então a letra A tá errada. O mandato dos membros dos conselhos regionais será meramente honorífico, tá certo? E exigida como requisito para a eleição a qualidade de brasileiro nato naturalizado. Tá certo. A B tá certo. A C tá errado porque fala brasileiro nato, naturalizado e estrangeiro. Estrangeiro não é. É nato ou naturalizado, tá? E a letra D tá errado porque fala a qualidade de brasileiro com reputação ilibada e notável saber jurídico. Não tem nada disso, tá? Nada disso. Viajou. Então a letra B ficou correta. Viu? Que a coisa simples mais cai? Brasileiro nato ou naturalizado, tá? Aqui, escrutínio secreto. Aqui, ó. Honorífico, brasileiro nato naturalizado, tá? Próxima questão. São penas disciplinares aplicáveis pelos conselhos regionais aos seus membros, entre outras, as seguintes, exceto. Ou seja, ele quer que a gente marque qual não é um exemplo de pena que pode ser aplicado pelo Conselho Regional aos seus médicos. Letra A. Advertência confidencial em aviso reservado. Essa é uma possível. Censura confidencial em aviso reservado. Letra B. Essa também é uma possível. Censura pública em publicação oficial. A gente viu que também é uma penalidade possível. E suspensão do exercício profissional por até 90 dias. Epa, não é 90 dias, é 30 dias. Então a letra D é nosso gabarito. Ó, letra D é nosso gabarito, tá? Ó, quais são as penalidades possíveis de ser aplicadas pelo Conselho Regional? Advertência confidencial, censura confidencial, censura pública em publicação oficial, suspensão do exercício profissional de até 30 dias, por até 30 dias, e cassação do exercício profissional com referendo ao Conselho Federal. Tá? Interessante essa questão. Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso no prazo de contados da ciência para o Conselho Federal,
lacunas, efeito suspensivo, salvo os casos da linha D e E, C e E, né, em que o efeito lacuna assinale a alternativa com as lacunas completas corretamente. Tá. Primeiro aqui fala 20 dias, a gente sabe que não é 20 dias. E aqui fala com, não é com. E esse aqui tá certo. Então a letra A tá fora. Aqui fala 15 dias e não é 15 dias, são 30 dias, tá? E aqui fala com, tá errado porque é sem efeito suspensivo. E aqui não será e será efeito suspensivo. Então a letra A e B tá errada. A letra C, 30 dias tá o correto. Aqui sem efeito suspensivo tá correto porque é sem. E aqui salvo, né? Será suspensivo. Então a letra C tá correta. Vamos ver a letra D. Aqui fala 10 dias, então errou. Aqui fala 100, tá certo. E aqui fala será suspensivo, então tá certo. Mas não são 10 dias, são 30 dias, tá? Então a letra C ficou o nosso gabarito. Vamos lá, para ver se a gente acertou. Ó, letra C. São 30 dias, tá, pessoal? Ó, vamos aqui pro nosso... Ó, da imposição de qualquer penalidade caberá recurso no prazo de 30 dias, contados da ciência para o Conselho Federal, sem efeito suspensivo, salvo no caso das alhas C e E, em que o efeito será suspensivo. Tá? Pessoal, é isso, tá? Vídeo um pouco longo, eu dei aqui fiquei um pouco rouco aqui, mas é porque a umidade do ar tá muito baixa aqui, tá? Foi por isso. Mas o material tá na descrição para você. Se você chegou até o final, diz aí. Cheguei até o final. Eu quero que você grave mais vídeos aí pro concurso do Conselho Federal de Medicina. Pode deixar nos comentários aí que eu olho todos e respondo todos, tá? Muito obrigado, fica com Deus, tá? Se inscreve no canal, deixa seu like e diz se você ficou até o final. Quero saber quem ficou até 46 minutos aqui comigo. E não deixe de baixar esse material aqui no link na descrição, tá? De graça para você treinar. Esse é o melhor material que você vai encontrar dessa lei. Eu te garanto. Procura por aí, você não vai encontrar, tá? Tamo junto, fica com Deus e falou.